O muito conhecimento engana. O muito conhecimento engana. Eu quero falar com você sobre isso hoje porque nós estamos vivendo na era do muito conhecimento. Nunca houve tanto conhecimento no mundo, na história da humanidade, nos milhares de anos que o ser humano pisa sobre esta terra. Nunca houve tanto conhecimento como atualmente. O acesso a praticamente qualquer informação via internet causou uma explosão de conhecimento entre as pessoas. E agora nós estamos na era da inteligência artificial. E eu quero falar também um pouco sobre isso com você. Mas deixe-me explicar por que o muito conhecimento engana as pessoas. Se por um lado nós estamos numa era de tanto conhecimento, por outro lado, vemos que as pessoas parecem que nunca foram tão ignorantes, tão bitoladas e com a mente fechada, ou entendidas para o mal e não para o bem. Vamos entender primeiramente o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Naturalmente, essa multiplicação do conhecimento já estava profetizado. Nas Escrituras Sagradas, nós entendemos que a profecia diz que o muito saber se multiplicará no final dos tempos. O muito saber se multiplicará. E assim diz o texto sagrado, lá em Daniel 12:4. O conhecimento se multiplicará. E nós estamos vivendo a época da multiplicação do conhecimento. Mas o muito conhecimento engana porque normalmente as pessoas confundem saber com fazer. Elas acham que saber é igual a fazer. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teoria não tem nada a ver com a prática. A teoria é linda, maravilhosa, mas a prática é o que conta daquilo que sabemos. Então, o muito conhecimento engana porque as pessoas tendem a associar conhecimento com prática. E nem sempre as pessoas praticam aquilo que sabem. Nós vamos ver aqui duas passagens envolvendo o Senhor Jesus quando as suas credenciais foram questionadas. Olha só, primeiro lá no Evangelho de João 1:45, diz o texto que Filipe achou Natanael. Filipe tinha conhecido Jesus, então chamou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Filipe tinha encontrado Jesus e estava convencido que ele era o Messias profetizado por Moisés. Porém, Natanael respondeu e disse-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Certamente Natanael era de uma linhagem, de uma parte de Israel considerada mais nobre, não é? Sabe quando você ouve falar que fulano mora em tal lugar, aquela parte mais mal falada da cidade? Aquela parte assim mais desprezada que só as pessoas consideradas mais pobres, mais ignorantes é que moram ali? Pois é, Nazaré era esse tipo de cidade. Então, quando Natanael ouviu falar Jesus de Nazaré, ele falou: você está brincando, Filipe. Vem alguma coisa boa, sai alguma coisa boa de Nazaré. Olha o preconceito, olha a altivez de Natanael. E Filipe simplesmente, em vez de rebater o conhecimento, entrar em um debate, ele simplesmente respondeu e falou para Natanael o seguinte: vem e vê. Vem e vê, porque a prova das coisas é se elas funcionam ou não. Não é informação. A prova é o sabor. Você quer saber se uma comida é boa, você tem que provar, você tem que comer.
Não é saber a receita, o chefe tal fez, o ingrediente veio de tal lugar. Não adianta você saber isso. Você tem que provar. Não é? Então, Filipe disse a Natanael, vem e vê. Em outras palavras, coloca um pouquinho de lado esse seu preconceito, essa sua arrogância, Natanael. Venha e veja com seus próprios olhos. Esta foi a primeira experiência. Depois, logo mais no capítulo 7, foi a vez dos judeus, dos religiosos. No meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O questionamento daqueles judeus era o seguinte, nós nunca vimos este carpinteiro aí nas nossas escolas. Ele não cursou as escolas dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, dos rabinos. Ele não cursou as nossas escolas. Ele veio de Nazaré. Como é que ele sabe todas essas coisas? Ou seja, eles achavam que a pessoa só podia saber se ela tivesse um diploma. E muitas vezes as pessoas hoje esquecem que os discípulos de Jesus, nenhum deles era diplomado na religião. Nenhum deles era teólogo, era doutor da lei. Nenhum deles. Jesus chamou pessoas simples, pessoas comuns. Ele chamou pescador, ele chamou o publicano que trabalhava lá coletando impostos. Ele chamou pessoas comuns, mas pessoas que tinham um coração moldável, um coração pronto para aprender, e não pessoas que já estavam engessadas pelo conhecimento e pela ideia de que o conhecimento que elas tinham já era o suficiente, como foi o caso dos fariseus, que conheciam tanto, os doutores da lei conheciam tanto da Bíblia, mas tanto que eles conheciam, que eles eram burros e ignorantes e não conseguiam enxergar Jesus diante dos olhos deles. Não conseguiam enxergar o Messias diante dos olhos deles. Quer dizer, tinham conhecimento, mas não entendimento. E é assim que muitas pessoas se enganam. Elas acham que conhecimento é sinônimo de entendimento. Muita gente conhece, mas não entende. Conhece a Bíblia, mas não entende. Conhece a Bíblia, mas não pratica. Não pratica a palavra de Deus. E aí, voltando à questão da inteligência artificial, né? Hoje, você pode conversar com a inteligência artificial, você pode buscar respostas a praticamente qualquer assunto que você perguntar à inteligência artificial. Mas não se esqueça, ela é artificial. Ou melhor dizendo, a chamada inteligência artificial, ela não é inteligência somente artificial. Ela é uma inteligência coletiva, porque aqueles computadores, quando você coloca ali uma pergunta, eles vão buscar na coleção de conhecimentos, no conjunto de conhecimentos, de toda a informação que está no banco de dados daquela inteligência artificial, ele vai buscar o coletivo de informações e vai dar um consenso, um resumo para você. Então é uma inteligência coletiva. Mas deixe-me lembrar-lhe uma coisa, que a inteligência coletiva crucificou Jesus. Foi a inteligência coletiva que colocou Jesus na cruz. Então, muito cuidado. Eu não estou dizendo que não seja útil a ferramenta para algumas coisas, mas você tem que ter entendimento e não apenas conhecimento. E entendimento não vem dos livros, não vem da internet, não vem da inteligência coletiva e nem artificial. Entendimento vem do alto, vem de Deus. Quando a pessoa entende que de nada vale ela conhecer muitas coisas e não fazer nada do que ela conhece, ou fazer o mínimo do que ela conhece. O que Deus procura de verdade são as pessoas que ouvem e praticam as suas palavras. E eu encerro com
o Senhor Jesus falando exatamente a esse tipo de pessoas quando eles pleitearam conhecimentos. Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todos os que falam vão ser salvos. Falam as coisas certas vão ser salvos, mas os que fazem a vontade, as coisas certas, a vontade do Pai, é que vão ser salvos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quer dizer, nós não falamos as palavras de Deus? Não pregamos? Não ensinamos outras pessoas? Ou seja, estes que ensinaram, que falaram, mas não viveram, tampouco serão salvos. Não bastou o conhecimento para eles. O muito conhecimento os enganou. E você tem que ter muito cuidado, porque nós vivemos na época em que as pessoas querem fazer curso para tudo. É curso disso, é curso daquilo. Na internet você encontra curso para tudo. Tem curso para tudo. Tem um coach para cada gosto. Tem um professor para cada gosto. E você pode se encher de cursos e conhecimentos. Gente vendendo conhecimento por aí. E você absorvendo conhecimento e achando isso aqui é tudo que eu preciso. Conhecimento é importante. Entenda, eu não estou pleiteando aqui ignorância. Conhecimento é importante, mas sem prática e sem entendimento, ele vai te afundar como uma pedra amarrada ao seu pescoço e lançado ao fundo do mar. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.